Olá, irmãos. Saímos do Getsemane e entramos no capítulo 19, nos últimos momentos, nas últimas horas do tempo em que Jesus passou aqui como homem para cumprir um propósito singular para toda a humanidade. Nós vamos entrar nesse capítulo em que fala do que aconteceu durante a noite e a madrugada de quinta para sexta, até sexta-feira, às 3 horas da tarde. E eu gostaria de me deter aqui com você um pouquinho. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque o texto ele fala por si só. E eu quero te convidar a você prestar atenção em cada detalhe desse texto. Esse texto é um texto que a gente deve ler versículo por versículo. Por exemplo, é muito fácil a gente ler a respeito da crucificação de Jesus. Quer ver? O capítulo 19 diz assim, no verso 1: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, no versículo 2, e vai. A gente pula muito rápido do açoite para Jesus nas mãos dos soldados, sendo humilhado, recebendo a coroa de espinho, recebendo a capa do rei, recebendo o cetro do rei, um caniço. Tudo era humilhação. A gente não para pensar a respeito do que era ser açoitado. Mas antes disso, eu queria falar rapidamente com você a respeito da cruz. A cruz hoje, para nós, ela é símbolo de vitória. A cruz é o símbolo do cristianismo. É o símbolo da igreja. Mas naquele período não era assim. Naquele período a cruz era o pior castigo, era a pior execução para o pior ser humano, pior criminoso que houvesse naquela época. A crucificação, chamada também de crucifixão, ela acontece já 600 anos antes de Cristo. Mas para os outros povos, para os gregos, para os outros povos que usavam esse tipo de execução, ele era usado para pessoas do alto escalão da política, do exército lá, do império. Era só para gente de alto escalão. Mas os romanos não, os romanos usam a crucificação para os pobres, os miseráveis, para a ralé mesmo. É por isso que também Jesus foi executado através da crucificação, porque ele se fez pobre, porque ele deixou a sua glória e se fez pobre. Ele não foi executado como alguém de patente alta, como um rei poderoso. Ele foi executado como um pobre, como um miserável. Então, para nós vemos a cruz hoje como um símbolo muito bonito. Olhamos como um símbolo de poder, mas naqueles dias não era assim. Os historiadores da época, o próprio Cícero, que foi um jurista que fazia parte do Senado romano 50 anos antes de Jesus, ele dizia que a execução pela crucificação, ela não deveria nem ser pensada para um cidadão romano, de tão repugnante que era. Era algo difícil de falar sobre a crucificação, de tão dolorosa, de tão angustiante. Cícero vai dizer que era repugnante, que não havia nenhum tipo de execução que chegasse próximo do significado e do sofrimento da crucificação.
E o Flávio Joséfo, também um historiador ali do primeiro século, judeu, ele também vai falar sobre isso. Ele presenciou muitos cristãos sendo crucificados lá no ano, depois lá do ano 60, 70, quando o general Tito invade Jerusalém, né, e destrói completamente Jerusalém. Flávio Joséfo também vai falar sobre isso. Era algo repugnante. Não deveria existir uma execução como aquela. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, ele vai falar a respeito disso, que a cruz era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios, loucura para os gregos, loucura para aqueles povos que não eram judeus, porque era exatamente isso que tinha na cabeça deles naquele período. Tanto que lá em Deuteronômio, no capítulo 21, a lei do Senhor vai dizer que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E aí, lá em Gálatas também, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele se fez maldição. Por isso que ele passa por tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento. E eu gostaria que você prestasse atenção em cada versículo e você pudesse se deixar ser levado e se colocar naquela cena ali. Deixa essa cena entrar no teu coração. E eu quero recomendar a você assistir o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Talvez você já tenha visto, mas foi um dos filmes, foi o filme mais impactante que eu pude ver na minha vida. Eu tenho ele em DVD, se você não conseguir na internet, você pode falar comigo e pegar o DVD comigo. E talvez você pense assim: pastor, mas é sensacionalismo seu. Não é não, irmão, não é não. A crucificação, aqueles 2 dias ali, a noite de quinta e a sexta-feira, foi algo terrível e tenebroso na história da humanidade, quando alguém inocente foi executado como um criminoso, hediondo, miserável, zombado, cuspido, completamente humilhado. Jesus não tinha que ter passado por aquilo, mas ele passou para pagar todos os meus pecados e os teus pecados. Eu vou deixar um link aí, depois dessa palavra, só do clipe do filme Paixão de Cristo, para que você tenha uma ideia, se você não viu. Mas veja, porque é muito fácil a gente ler a respeito da crucificação, mas ver tudo aquilo que Jesus passou é diferente. Não é sensacionalismo meu, é realidade. Aquilo não foi apenas um filme de Hollywood. Aquilo aconteceu na vida real e aconteceu com o meu Jesus por me amar demais. Veja o filme, tenta baixar pela internet, eu não sei se tem no Netflix, talvez tenha, ou então pega o DVD comigo, porque esse filme, se você não viu, ele vai impactar a sua vida. São cenas muito fortes, mas são cenas da realidade. E eu te desafio a você assistir esse filme. Se você já viu, veja-o novamente. Isso vai trazer um entendimento para você quando você enfrentar as suas lutas. Se você está desanimado, se você está cansado, o problema que você tem passado, veja o que Jesus passou na cruz por você. Corpo moído, rasgado, furado. Veja, eu vou botar o link aqui para você ter uma ideia, e os próprios atos falam por si mesmo. Que Deus possa te abençoar e que jamais você esqueça do que Jesus passou na cruz. Ele ressuscitou,
No próximo encontro a gente vai falar sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas a crucificação é algo muito importante para nós também. Que Deus possa te abençoar, querido, e que a cruz possa ter um novo significado para você a partir de hoje. Né? E se você já está mais tempo na caminhada, que a sua vida, que a tua fé seja renovada por causa do sofrimento que Jesus passou na cruz por nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós possamos entender a mensagem da cruz. Tem um hino que diz: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro na sua luz. Leia esse texto com muita calma, entrando em cada versículo, se colocando lá diante da crucificação. Deixa essa mensagem da cruz entrar no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Deus te abençoe.